E aí, meninos, beleza? Aqui professor Hélio, Colégio Alto Padrão Objetivo. Espero que vocês todos estejam se cuidando para que a gente possa estar junto daqui um curto período de tempo, ok? Na nossa aula de hoje, nós vamos retomar o nosso último assunto que a gente viu em sala de aula, que foi, a gente apenas começou a ver, né, que é a Reforma Protestante, também conhecida como Reforma Religiosa. Então, vamos dar início ao nosso conteúdo de hoje. Reforma Protestante, aqui uma imagem, né, imaginada por um artista de Martinho Lutero, colocando as suas 95 teses, as suas críticas à Igreja Católica na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. Já já a gente fala um pouco mais a respeito disso. O que foi a Reforma Protestante, então? Foi um conjunto de movimentos religiosos que passaram a contestar alguns dogmas e o poder da Igreja Católica ao longo do século XVI. Então foram vários movimentos, eu listei aqui os 3 principais para vocês. Esses movimentos questionavam a Igreja Católica e também questionavam algumas das verdades, uma parte da doutrina da Igreja Católica. Então, os 3 principais foram, né, a Reforma Luterana, liderada por Martinho Lutero na Alemanha, a Reforma Calvinista, liderada por João Calvino na Suíça e que também teve grande repercussão na França, na Escócia, na Holanda, e a Reforma Anglicana na Inglaterra. Tá? Então nós vamos ver uma a uma essas 3 reformas que acabaram dividindo os cristãos, né, em diferentes religiões. Mas antes de falar das reformas propriamente, vamos conhecer aqui os motivos que levaram a esses desentendimentos dentro da igreja, os motivos que levaram ao surgimento das novas religiões na Europa durante o século XVI. Um século antes, né, no século XV, a Igreja Católica já vinha sofrendo uma série de críticas por causa do abuso do poder praticado pelos seus membros. Né? Esses abusos iam em várias direções. Uma das coisas mais criticadas, que a gente pode dizer que foi o que deu a gota d'água para que o Martinho Lutero iniciasse um movimento contrário a algumas determinações da igreja, foi esse aqui, ó, a venda das indulgências. A indulgência é o perdão de Deus para os pecados dos homens. Né? Então, a pessoa chegava na igreja para se confessar e o padre cobrava dessa pessoa uma quantia em dinheiro e oferecia o perdão para os pecados que a pessoa tinha cometido. Né? Se a gente pensar só um pouquinho no assunto, a gente vai ver que é algo absurdo. Né? Você comprar o perdão para os pecados que você cometeu. Mas essa não era a única crítica que a igreja recebia. Havia também várias críticas por causa de relacionamentos amorosos que padres e outros membros da igreja tinham. Né? A gente sabe que os padres eles têm lá o voto de celibato, né? Eles não podem ter relacionamentos sexuais, relacionamentos amorosos que envolvam aspectos sexuais com ninguém. E muitos desses padres não respeitavam essa determinação. E muitos deles se aproveitavam da sua condição de padres e abusavam de mulheres, de crianças, situações essas que permanecem
até os dias de hoje, infelizmente. E não só na Igreja Católica. Além disso, valorização de bens materiais, deixando de lado as preocupações espirituais. Muitos padres, né, valorizavam mais os bens materiais do que a parte espiritual. Então, não é o que se espera de um sacerdote, né, de um líder religioso, ficar mais preocupado com as questões materiais do que com as questões espirituais. E era o que vinha acontecendo. A igreja se envolvia na política, né, dos vários reinos europeus. Também outra questão envolvendo as coisas desse mundo, vamos dizer assim, né? Ao invés de se preocupar com a questão espiritual dos fiéis, a igreja se envolvia na política em vários reinos europeus. A corrupção de muitos de seus membros, né? Muitos padres naquela época e até os dias de hoje, padres, bispos e outros membros da igreja, tinham relacionamentos corruptos com políticos, com pessoas de outras áreas. Mais uma crítica era a venda de objetos, relíquias, né? São objetos que pertenceram a santos. Às vezes diziam até que era parte do corpo de santos, como o cabelo, como um osso, né? Ou uma roupa, qualquer coisa assim, um objeto qualquer que teria pertencido a um determinado santo, e isso era vendido como um objeto sagrado, um objeto milagroso, sendo que muitas vezes não era nada disso, era um objeto falso, né? Mas vendido como algo sagrado, algo milagroso. A gente dá o nome de simonia a esse tipo de comércio de relíquias consideradas sagradas ou milagrosas. Então, esses são alguns dos motivos que levaram ao surgimento da Reforma Protestante no século XVI. Tá? Então, os primeiros acontecimentos ocorreram na cidadezinha de Wittenberg, na Alemanha. No ano de 1517, né, portanto, século XVI, o padre alemão Martinho Lutero estava indo para a universidade, ele era professor de teologia, estava indo dar suas aulas, e ele, ao passar diante da igreja da cidade, ele viu essa cena aqui, ó. Uma fila de gente, né? E um outro padre que havia chegado à cidade, acompanhado aqui de um assistente, vendendo as indulgências, vendendo o perdão para os pecados. Tinha até uma plaquinha, né, que dizia: na hora em que a moeda na caixa cai, uma alma do inferno sai. Pois é, era a venda das indulgências, era a venda do perdão dos pecados. O Martinho Lutero ficou muito irritado, muito chateado com essa situação, né? E voltou para casa e elaborou uma lista de tudo aquilo que o desagradava, tudo aquilo que ele não concordava dentro da doutrina da igreja. Então, como eu disse para vocês, eram padres enviados pelo Papa Leão X, que era o Papa da época, né? Assim como na cidade de Wittenberg, em várias outras cidades da Europa, havia outros padres vendendo as indulgências para a população. O dinheiro arrecadado com essa venda, segundo o Papa, seria utilizado para a ampliação da Basílica de São Pedro, na cidade de Roma, né? Hoje fica no Vaticano, que é um pequeno pedacinho de Roma, que fica dentro de Roma. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Essa a Basílica de São Pedro, tá? A Praça de São Pedro, onde as pessoas se juntam para ouvir os pronunciamentos do Papa aqui numa dessas sacadas, né? Acho que é essa sacada central aqui. Ok? Então o dinheiro seria para ampliar a Basílica de São Pedro. Mas o Martinho Lutero não concordava com nada disso. Então, como eu disse para vocês,
ele, revoltado com aquela situação, ele elaborou um documento onde ele protestava contra os abusos cometidos pela Igreja Católica. Nesse documento, ele apontava 95 itens dos quais ele discordava, tanto do Papa ou da doutrina pregada pela Igreja. Lutero pegou esse documento, né, esse documento que ele escreveu no papel, e fixou na porta da igreja de Wittenberg. E uma cópia chegou ao Papa Leão X. Esse documento ficou conhecido como as 95 teses de Wittenberg, os 95 pontos que Lutero discordava do Papa e da Igreja Católica. Essa aqui é uma repetição daquela imagem lá do início da nossa aula, né? É uma representação artística do Lutero pregando o seu protesto na porta da igreja. E essa é uma foto, um retrato de Martinho Lutero, ok? Então, se vocês procurarem pela internet, esse é o retrato de Lutero que vocês vão encontrar com maior frequência. Na época não existia fotografia, então as pessoas tinham o seu rosto pintado pelos artistas. Então, a gente chama de retrato. Então, esse é um retrato de Martinho Lutero. Bom, como que se deu, então, a ruptura? Né? Como que se deu a separação das pessoas que apoiaram Lutero, né, e formaram as novas religiões protestantes do restante da Igreja Católica? Ao ler aquele documento, o Papa Leão X considerou que ele era herético, ou seja, ele era contrário aos ensinamentos da Igreja. E aí ele mandou queimar aquele documento e redigiu uma punição que deveria ser aplicada ao Lutero, né? Exigindo que o Lutero se retratasse, se desculpasse, se dissesse enganado, né? Ou que teria se enganado ao publicar aquele documento, as 95 teses. O Lutero não aceitou a punição e, ao contrário, ele reafirmou o seu ponto de vista. Aí, então, né, no ano de 1521, Lutero foi excomungado pelo Papa. O que é ser excomungado? Né? Ser excomungado é ser expulso da Igreja Católica. Ele deixou de ser considerado cristão pela Igreja. Passou a ser perseguido por representantes da Igreja, por representantes do imperador Carlos V, né, do Sacro Império Romano Germânico, que era o nome que se dava ao território da Alemanha naquela época. Mas o Lutero recebeu o apoio de vários pequenos governantes de várias cidades, né? Eles eram chamados de príncipes. Várias cidades da região da Alemanha apoiaram Lutero. E em um desses lugares ele se refugiou e a partir dali ele passou a difundir a sua nova doutrina, que ficou conhecida como luteranismo. Vamos conhecer um pouquinho das ideias do Lutero, então. Para Lutero, a única forma de salvação é pela fé. O dinheiro, né, muito ou pouco, não poderia comprar de forma alguma a salvação da sua alma. A única maneira de se salvar seria pela fé. Outra mudança, o fim do culto aos santos e às imagens. A Igreja Luterana não reconhecia a existência de santos e também não praticava o culto às imagens, como na Igreja Católica. Outro ponto é a autoridade única da Bíblia. Onde está a verdade, né, religiosa? Está na fala dos padres ou está na Bíblia? Para Lutero, ela estava na Bíblia. Ok? Sacerdócio universal. Ou seja, cada pessoa seria seu próprio sacerdote. A pessoa poderia ler, interpretar a Bíblia, né, por si mesma. A igreja caberia a orientação dessas pessoas, né, dos fiéis, caso elas interpretassem a Bíblia de uma maneira equivocada. Tá? Mas cada pessoa teria a liberdade para ler a Bíblia quando e onde quisesse. Diferente da Igreja Católica,
que proibia a leitura da Bíblia aos fiéis. A Bíblia só poderia ser lida por um padre, né? No caso da Igreja Católica, naquele período. Muito bem. Nos passos de Lutero vieram outros reformadores, né? Um outro muito importante é João Calvino. Então, João Calvino se aproveitou desse movimento iniciado pelo Martinho Lutero e colocou em prática, colocou à vista de todos as suas opiniões, né? As mudanças que ele achava necessárias na religião cristã. Ele era francês, mas vivia na cidade de Genebra, na Suíça. E ali ele criou as bases de uma outra doutrina, um pouquinho diferente daquela defendida por Lutero. Tá? Enquanto o Lutero dizia que só a fé salvaria as pessoas, Calvino dizia o seguinte, que aqueles que seriam salvos já estavam escolhidos por Deus, estavam predestinados. É o que ele chama de predestinação. Os que seriam salvos já estariam escolhidos por Deus. E era possível, segundo o Calvino, reconhecer essas pessoas no meio da sociedade, né? Quem seriam elas? Seriam, inicialmente, aquelas que demonstravam uma fé profunda e inabalável. Uma fé muito forte, que superava qualquer tipo de dificuldade. Pessoas que tinham rígidos princípios morais e uma conduta de vida irretocável. Né? A pessoa era honesta, a pessoa tinha tratava as outras, né, com respeito, ou seja, ela tinha uma conduta de vida que ninguém podia falar mal dela. Tá? Levavam vida simples, mesmo que fossem ricas, sem ostentações. Né? Não se preocupavam com a riqueza material, mesmo sendo ricos. Essa questão da riqueza foi importante aqui dentro do calvinismo, porque, para Calvino, ele dizia que a riqueza obtida com o trabalho honesto era bem vista aos olhos de Deus. Ela agradava a Deus. E essa ideia fez com que muita gente fosse atraída para a religião do Calvino. Né? Pessoas que tinham problemas com a igreja, porque tinham negócios, que obtinham lucro nos seus negócios, e eram criticadas pelos padres, eram mal vistas dentro da igreja. Então, muitos comerciantes, donos de oficinas, muitas pessoas deixaram a religião católica e se refugiaram no calvinismo, porque ali, né, a sua riqueza, o seu trabalho eram bem aceitos pela religião. Temos aqui uma foto, um retrato, né, do João Calvino. Ok? E o último desses movimentos é o anglicanismo. O anglicanismo surgiu na Inglaterra a partir de um desentendimento entre o rei Henrique VIII e o papa da época chamado Clemente VII. Henrique VIII era casado com Catarina de Aragão e tinha uma filha, mas ele desejava um herdeiro do sexo masculino. Ele queria um menino homem para substituí-lo no trono. E resolveu pedir a anulação do seu casamento ao Papa. Né? E queria se casar novamente com Ana Bolena, que era uma dama da corte. O rei foi ao Papa, pediu a anulação do casamento, pediu o divórcio, mas o Papa negou. Né? O Papa Clemente VII não autorizou o divórcio. Então, Henrique VIII voltou para a Inglaterra e fundou uma nova religião, onde ele seria o líder da religião. É o anglicanismo. Beleza. Vou mostrar aqui para vocês uma foto curiosa. Uma foto não, uma imagem curiosa. Olha aqui, ó.
Henrique VIII e as suas 6 esposas. Claro, uma de cada vez. Ok? A primeira, Catarina de Aragão, com quem ele teve 6 filhos, 5 morreram, e só uma sobreviveu, Maria. Depois da separação com Catarina de Aragão, ele se casou com Ana Bolena, com quem ele teve Elizabeth, que mais tarde seria uma das principais rainhas de todos os tempos da história da Inglaterra. Jane Seymour, com quem ele finalmente teve o seu tão desejado herdeiro do sexo masculino, né? E outras 3 que ele ainda teve, né? Ana de Cleves, Catarina Howard, Catarina Parr. Ele gostava mesmo de Catarinas, ó. 3 Catarinas, 2 Anas e uma Jane. Só uma curiosidade, então, para vocês. Tá? Bom, no anglicanismo, como eu disse para vocês, o rei Henrique VIII tornou-se também o líder da igreja anglicana. Então, ele não precisava mais pedir a bênção para o Papa. Ele era, além de rei, o próprio líder da igreja. Tá? Ele obteve essa liderança religiosa também através desse documento chamado Ato de Supremacia de 1534. No geral, a doutrina anglicana é idêntica à doutrina católica, muito parecida, né? Poucas diferenças. A principal diferença é o culto às imagens. Tá? Não há culto às imagens na religião anglicana. Os santos continuaram sendo venerados, mas não as imagens. As imagens foram abolidas. Ok? As terras e propriedades da Igreja Católica foram tomadas pelo rei. Os padres foram expulsos da Inglaterra. Então, o rei aproveitou esse momento de divergência com o Papa e tomou todas as propriedades da Igreja Católica na Inglaterra. Assim, né, com a expulsão dos padres, o Papa e a imposição da religião anglicana, o Papa não tinha mais autoridade sobre os fiéis da Inglaterra. Ok? Aí vocês poderiam me perguntar, mas e a igreja? A igreja não fez nada? Né? Essas pessoas foram criando novas religiões e a igreja não fez nada? Fez. A igreja vai reagir. Né? A gente dá o nome de contra-reforma a essa reação da igreja. Mas isso a gente vê na próxima aula. Valeu? Abraço!